Deus lá em Esdras, capítulo 7. Eu ia ler só o versículo 10, só que eu vou ler do versículo 1 até o 10. Todos acharam? Esdras, capítulo 7, versículo 1 ao 10, que nos fala assim: E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus do céu tinha dado, e, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a mão do Senhor Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então vamos ter uma palavra de oração, orar também pela irmã Lívia, pela sua saúde, que Deus possa ajudá-la nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, chegamos até a Tua presença, Pai, e queremos sempre clamar ao Senhor, Pai, que é dono da obra, Pai, que pode fazer algo por todos nós, Deus, através da igreja local, através da Tua palavra, Deus, através da vida dos irmãos, Pai, que possamos ter um coração sensível, Deus, para a Tua palavra, Deus, por favor, fale conosco. Pedimos desde já pela irmã Lívia, que o Senhor possa visitar o seu leito de enfermidade, Pai, possa restaurar ela da sua cama de doença, Pai, possa, Deus, preparar os médicos, Deus, possa preparar medicamentos, Deus, por favor, ajude ela, acalme o coração do seu esposo, dos seus filhos, dos seus familiares, Pai, supra a necessidade ali também da igreja, Pai, não sabemos como se encontra, Deus, mas sabemos que o Senhor pode fazer algo por todos ali, pela irmã, Deus, cuide dela, não só delas, de todos que se encontram enfermos, Deus, que tem passado por lutas, por dificuldades, Deus, talvez alguns precisam de um leito de enfermidade, Pai, para alguma recuperação, talvez alguns precisem, Deus, de algum medicamento, Pai, sabemos, Deus, que o Senhor sabe de tudo, de cada coração, cada necessidade, Pai, ajude a todos, Deus, abençoe nossa noite, Pai, que possamos ouvir a Tua palavra atentos, Deus, por favor, não deixe que o diabo roube a semente que irá ser plantada em nossos corações, em nossas vidas, Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Cristo Jesus, amém. Gostaria de destacar o versículo 10, que nos fala assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esqueci de abrir o caderno aqui. Então, irmãos, o tema da minha mensagem: uma obra a se cumprir. Então aqui, o contexto aqui é Esdras foi um dos cativos da Babilônia. Ele era descendente de sacerdotes, através da linhagem de Zadok, da linha de Arão, como lemos lá no versículo do 1 ao 4, se eu não me engano. Ele era muito considerado um estudioso das Escrituras,
e é chamado de Esdras, o sacerdote ou escriba, ou especialista nas palavras dos mandamentos do Senhor, nos estatutos com Israel. Ele não era somente um estudioso, mas um instrutor na lei de Deus, conforme o capítulo 7:10. Esdras foi um exemplo de humildade em reconhecer que ele precisava buscar os estatutos do Senhor. O povo de Judá foi levado cativo em 3 etapas. Os exilados que voltaram da Babilônia sob o domínio persa também o fizeram em 3 etapas. Primeiro, quando Ciro emitiu o seu famoso decreto em 538 a.C. O primeiro grupo retornou sob a liderança do governador Zorobabel. O segundo grupo voltou com Esdras. Então aqui que nos encontramos é Esdras 7:10. Então eu apresentei o contexto, eu li o texto e gostaria de destacar aqui no versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos. Então a primeira coisa que eu queria destacar aqui é a palavra preparado. Amém. Preparado, irmãos. O primeiro ponto da nossa mensagem é preparado. Esdras estava preparado. Amém. O significado de preparado vem da palavra hebraica atude, pronto, preparado, feito, organizado, disposto com antecedência, pronto, que estudou, se preparou, instruído, culto. Então entendemos que Esdras era uma pessoa culta na palavra de Deus, um estudioso, um escriba. Certo. Esdras teve todo um preparo em sua vida para ser um sacerdote, um escriba. E será que estamos preparados como Esdras em nossas vidas? Todo um preparo de uma vida fez uma diferença em sua nação. Então entendemos isso, que todo o preparo que Esdras fez em sua vida, pela sua linhagem sacerdotal, fez uma diferença ali naquela época, para aquela nação. Ele era da linhagem de Arão, então ele tinha esse comprometimento com o povo de Deus, pela sua linhagem. Ele tinha que estar preparado para instruir novas gerações que iriam surgir. Então entendemos isso, irmãos, que ele foi instruído como escriba, como sacerdote. Ele tinha esse comprometimento de instruir a sua geração. Ele tinha que estar preparado para instruir novas gerações que iriam surgir. Todo o preparo de Esdras fez o diferencial nesse momento crucial de sua nação, na reconstrução do templo. Será que temos nos preparado? Todo um preparo diante de Deus faz a diferença quando estamos buscando a Deus. Verdade. Estamos preparados para um porvir, porque a vida não é um mar de rosas, irmãos. Verdade. Então entendemos que Esdras, ele estava voltando do cativeiro. Ele estava num momento difícil da sua vida com o seu povo. Como foi para Esdras, vendo o seu povo tendo que voltar e reconstruir o templo? Hoje em dia, nós que somos cristãos, devemos nos preparar aqui agora, na igreja local. Aqui é que nos preparamos para a vida lá fora, irmãos. Verdade. Aqui devemos estar preparados, nos preparamos como cristão, não só simplesmente nesse templo, mas na presença de Deus. Deus nos prepara, nos dá prontidão para que possamos estar preparados para viver lá fora, nesse mundo maligno. Então é aqui que nós nos preparamos para estarmos lá fora. Então Esdras, ele foi um homem preparado, como sacerdote, como escriba, para instruir o seu povo, para trazer eles novamente. Não é como Neemias fez parte da reconstrução dos muros, mas Esdras fez parte da reconstrução do templo. Então Esdras estava preparado como um escriba, como um sacerdote. Nós, aqui na igreja local, que nós vamos nos prepararmos como cristãos para viver uma vida lá fora, certo, que agrade a Deus. Amém. Possamos estar preparados para viver lá fora, nesse mundo maligno.
Como você tem se preparado com situações lá fora no mundo, lá em casa, lá na escola, lá no trabalho, lá no cotidiano? O seu preparo vai fazer diferença no seu dia a dia. Esdras estava preparado naquele momento crucial da sua nação que estava voltando de cativeiro. Não esteja desorientado. Não esteja, irmão. Muitas vezes as pessoas estão desorientadas dentro da igreja, elas não se preparam para viver lá fora, e muitas vezes elas se perdem. Então esteja preparado como Esdras, se preparou como escriba. Amém. Se preparou como um sacerdote para instruir o povo, para a reconstrução do templo. Certo. Não esteja desorientado, irmãos, mas se prepare, não esteja perdido. Lá em dias, como pessoas perecem, que têm vergonha de serem cristãos neste mundo, muitas vezes as pessoas elas não se preparam, elas ficam envergonhadas, elas não vivem como cristãos. Somos cristãos, somos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Amém. Devemos ter uma vida preparada para vivermos lá fora, irmãos. Amém. Para vivermos, como eu disse, nas escolas, nos nossos trabalhos, lá em casa. A palavra de Deus é que nos prepara no dia a dia, como preparou Esdras. Esdras foi uma pessoa instruída. Esdras foi um homem que se dispôs pela sua linhagem. Então vamos nos prepararmos para vivermos lá fora, pela palavra de Deus, como Esdras. Em segundo lugar, eu queria destacar Esdras, ele tinha um coração. Esdras estava com o seu coração, significado de coração, órgão muscular oco dos vertebrados na cavidade torácica que recebe o sangue das veias e o impulsiona para dentro das artérias. É dividido em duas partes, direito ou venoso, esquerdo ou arterial. Todos nós sabemos que é um coração, é um órgão. Mas será que nós sabemos o que é um coração espiritual, um coração voltado a Deus? Entendemos que é um órgão, um coração, todos nós, não é? Entendemos isso. Não é o simples, nós entendemos, mas será que nós entendemos o que é um coração voltado a Deus? Um coração disposto a servir a Deus como Esdras? É isso que Deus quer nos instruir. Não só que entendemos o que é um órgão, um coração, mas um coração voltado a Deus. Amém. Todos nós sabemos o que é um coração. Será que nós sabemos o que é um coração espiritual, um coração voltado a Deus? Como o coração de Esdras, um coração que se dispôs a Deus, um coração que se dispõe, um coração que está voltado à obra de Deus. Quando eu falo obra, não é só uma obra missionária, de ser um pastor, de ser um missionário. Deus, ele tem uma obra em cada vida, em cada coração, tanto do último banco como aqui do púlpito. Deus, ele tem uma obra. Amém. E ela começa quando nós nos preparamos, ela começa quando nós colocamos os nossos corações na vida de Deus. Amém. E simplesmente não entendemos só simplesmente é um coração ou um órgão, mas um coração voltado a Deus, um coração que se dispõe a servir a Deus no dia a dia, porque Deus, ele tem uma obra em cada vida. Deus, ele tem um plano, como ele tinha um plano naquele momento na vida de Esdras. Será que temos um coração que se dispõe a Deus, um coração voltado à obra de Deus no dia a dia, em nossas vidas lá fora? Porque quando nós nos preparamos, também preparamos o nosso coração, e entendemos que não é só um órgão, mas é um coração espiritual, um coração voltado a Deus. A obra que Deus tem nesse mundo, Deus tem uma obra para fazer nesse mundo, Deus tem um plano perfeito nesse mundo, em cada coração, Deus tinha uma obra naquela época, no 5º século antes de Cristo, porque ele achou um coração. Será que nessa manhã temos um coração como nós estávamos de manhã no culto? Será que temos um coração essa noite disposto para estar na sua casa? Então entendemos isso, irmão. Que de manhã estávamos no culto, estávamos com o coração disposto a estar ali,
de manhã, estávamos com o coração disposto agora à noite de estar aqui, não é verdade? Ou à noite, será que na terça-feira Deus vai achar um coração agradecido pelo que Ele fez em nós? Será que Deus vai achar um coração para visitar as pessoas na terça-feira? Amém. Será que Deus vai achar, como achou nessa manhã, pessoas que se interessaram em estar no culto de manhã? Será que Deus vai achar, como achou nessa noite, um coração disposto a estar aqui na casa de Deus, buscando a sua palavra? Mas e na terça-feira, irmãos, que as pessoas estão perdidas? E lá fora Deus tem um plano na vida daqueles que estão perdidos. E Deus, Ele só simplesmente quer achar um coração disposto a levar a sua palavra para alcançar um coração perdido, como nós estávamos perdidos sem Cristo Jesus. Nós estávamos naquele mundo, e as obras das trevas reinavam em nossas vidas. Então Deus, Ele quer achar um coração na terça-feira também, irmão, disposto a servir a Ele. Então vamos visitar aqueles que estão perdidos. Vamos voltar o nosso coração à obra de Deus no dia a dia. Porque como nós um dia nos precisava de Cristo, aquelas pessoas também precisam. Talvez você nessa noite não tenha essa paz, não tenha essa alegria, não tenha Cristo Jesus como seu Salvador, mas você pode ter um coração voltado a Deus. Amém. Em terceiro lugar, gostaria de destacar buscar a lei do Senhor. Significado do Senhor, substantivo masculino, proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto, aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades, proprietário, feudal. Então, aqui no versículo podemos destacar buscar a lei do Senhor. Amém. Quem é o Senhor para você? Agora eu te pergunto, quem é o Senhor? Será que temos visto o Senhor como Esdras viu? Esdras tinha se preparado, tinha se disposto o seu coração. Esdras entendia quem era o Senhor em sua vida, entendia das maravilhas do Senhor, entendia da sua soberania, entendia do seu propósito em sua vida. Esteja sensível, tenha sensibilidade de ouvir ao Senhor. Vamos ter um coração voltado a Deus, para que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, como trabalhou na vida de Esdras. Deus, Ele quer ser o nosso Senhor, irmãos. E Deus quer ser o seu Senhor também. Você que ainda não recebeu a Cristo, não tomou uma decisão. Cristo morreu por todos. Amém. Entendia da sua soberania, entendia do seu propósito em sua vida. Esteja sensível. Tenha a sensibilidade de ouvir o Senhor. Como você vai ouvir o Senhor? Busque a Deus, esteja na casa de Deus. Busca a palavra de Deus. Sempre que eu escuto a palavra normal, esse dia o pastor falou que é normal, irmãos. Eu me lembro quando eu fui na batalha espiritual, muitos anos atrás, eu, pastor Deusvânia e a Kelly. E eu me lembro que eu me levantei cedo, eu sempre tenho esse costume, um costume bom. Eu me lembro que eu me levantei cedo, fui lá no acampamento de Franca, e eu saí assim para ler a Bíblia, e era normal, todas as pessoas, quase o acampamento inteiro estava ali. Amém. Pastor, quase o acampamento inteiro ali, lendo a Bíblia. Os irmãos, muitas vezes a gente é um pastor que lê um missionário, não, todos nós. Amém. Todos nós devemos ler a palavra de Deus. E é normal estar sentado naquelas mesas ali, as pessoas lendo baixo, sabe? Cada um lendo para si. E muitas vezes parece que não é tão normal a gente ler a Bíblia, não é tão normal. Eu sei que nós não somos perfeitos, irmão. Você não é perfeito. A gente lê a Bíblia para melhorar no dia a dia, para meditar. Isso. Então leia a Bíblia com um hábito bom em sua vida, que Deus, Ele trabalha em favor da sua obra em nossos corações no dia a dia, através da sua palavra. Quando nós buscamos a Ele, quando lemos,
Porque vamos ver as nossas imperfeições e através da Bíblia vamos nos corrigir automaticamente no dia a dia. Certo. É normal, irmãos, ler a Bíblia no dia a dia. Eu me lembro quando eu me converti, toda manhã eu lia meia hora. Quando eu me converti, eu lembro até hoje, meia hora eu lia. Aí depois eu fui aumentando, e essa última vez eu comecei no final do ano, uma semana para acabar o final do ano, e eu já estou lá em Hebreus. Olha só. E se Deus quiser, essa semana eu vou acabar. Amém. Eu não falo por orgulho, eu falo porque eu quero melhorar com Cristo, eu quero ver as minhas falhas e os meus erros através da palavra de Deus. Eu quero melhorar como cristão, como esposo, como marido, como pai. Amém. Eu quero instruir a minha família, para que possamos buscar Deus. E se eu tenho errado, eu quero pedir perdão também, porque essa é a grandeza do homem com Deus, com o próximo no dia a dia. É a gente reconhecer os nossos erros, nos corrigir no dia a dia. Verdade. Então a Bíblia, ela nos esquadrinha, ela nos molda a partir do momento que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, a partir do momento que temos a sensibilidade de ouvir a Deus, a partir do momento que estamos sensíveis. Parece que muitas vezes só as mulheres são sensíveis a Deus, como vemos lá, quando Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, quem estava lá eram as mulheres. Certo. Não seja insensível com Deus, com o Senhor. Deixe o Senhor ser o que tem que ser em sua vida. Amém. Aqui diz para buscar a lei do Senhor. Quem você tem buscado para ser o seu Senhor? Aqui nesse mundo tem uma busca implacável pelo dinheiro. A ganância tem sido o senhor de muitos e a crueldade tem sido o senhor de muitos. É isso que vemos no dia a dia, irmãos. A perdição tem reinado da onde o Senhor tinha que estar reinando. Esdras tinha buscado a lei do Senhor. Ou busca a lei do seu entendimento, busca a lei do Senhor, como Esdras. Esdras era um sacerdote escriba, hábil com as palavras, instruído no entendimento da lei do Senhor. Você tem que ser esse Esdras instruído no Senhor. Amém. Nós temos que ser Esdras no dia a dia. Verdade. Para que possamos estar instruídos no Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Como você vai combater heresias? Como você vai combater pessoas que não acreditam no Espírito Santo de Deus? Quando uma pessoa vier falando, não acredito não, de que está escrito do Espírito Santo, como você vai instruir essa pessoa, se muitas vezes nós não buscamos quem pode nos instruir, quem pode nos preparar para instruir essa pessoa? Como? Verdade. Então a palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele quer, irmãos, ser o nosso Senhor. Amém. Esse dia para trás, meu patrão veio me perguntar, porque ele é da congregação, veio me perguntar no que vocês acreditam. Aí eu catei, só que dessa vez eu fui mais legal, como se dizer. Mas teve outras vezes que eu catei e já saí pregando para ele. Entendeu? Eu me lembro que aí eu catei e eu não gosto muito como ele é o patrão, né? Então, nessas obras, sempre eles jogam muitas coisas fora. Aí eu me lembro que eu preguei para ele, aí depois eu pedi uma salva lá para ele ficou me enrolando, só que eu tinha pedido para a mulher, para a dona da casa, né? Então a dona veio e perguntou, não, você não pegou a salva lá, não sei o quê? Aí eu falei, então, não, ainda não sei o quê, mas ele não queria, tipo assim, né? Porque ele se sentiu confrontado. Por quê? Porque eu me lembro que nesse momento eu estava preparado, irmãos. Amém. Mas eu me lembro também que um certo momento da minha vida que eu não estava tão preparado no começo da minha carreira cristã, da minha vida. E uma pessoa que eles não acreditam no Espírito Santo de Deus, eles não acreditam no inferno. Eu me lembro que eu me senti meio constrangido, porque eu não tinha o que falar, eu lembrava do... Mas a mulher perguntava, mas onde que está? Só que eu não lembrava, entendeu? Então... E eu me senti meio que envergonhado, porque eu não estava tão preparado como Esdras. Por isso que devemos estar preparados. Amém. Por isso que devemos ter um coração voltado a Deus como Esdras. Por isso que devemos buscar a lei do Senhor, para que possamos estar preparados contra
heresias, pessoas que não acreditam no Espírito Santo, pessoas que acreditam nas obras, que obras salvam, pessoas que acreditam no seu próprio entendimento, no seu coração, que muitas vezes as pessoas se desviam por causa disso, porque o seu entendimento leva ela, eu não me sinto bem, meu coração não sei o que. Não, irmãos, é a palavra de Deus, é o que está escrito. Amém. Entendeu? É isso que nos instrui, nos molda. Isso. Então devemos fazer o quê? Fazer como Esdras, que era um doutor, era uma pessoa instruída. Então gostaria de terminar lendo novamente, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então vamos ser Esdras neste mundo mal. Amém. Vamos estar preparados, irmãos, Verdade. porque as lutas, as dificuldades, elas se levantam no dia a dia, e se nós não tivermos preparado, a lei do entendimento da nossa mente, do nosso coração, vai nos levar para longe de Deus. Então vamos fazer como Esdras, estar preparado, ter o coração voltado ao Senhor, buscar a lei do Senhor. Vamos fazer isso no nosso dia a dia, porque Deus, Ele quer nos moldar como fez com Esdras. Amém? Então vamos terminar com uma palavra de oração, convidar o pastor Alexandre.